Oi, amados, bom dia. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Vamos entrar aqui na live, queridos, sejam muito bem-vindos. Luciana, Simone, Renato, Jussara, Wilson, Eliane. Graças a Deus eu consegui entrar na live, queridos. Eu falei, meu Deus do céu, hoje não sei como é que vai ser. Porque começou a demorar para conseguir me conectar, para conseguir entrar, mas graças a Deus consegui, deu tudo certo, né, queridos? Vamos seguir com a nossa live, vamos fazer a nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Bom dia, paz, querida Joelma, Carla, Josângela, Marcinha, Ed, bom dia. Bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de união, de bondade, de misericórdia, de perdão, né, queridos? Que seja uma quarta-feira onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração. Que a gente tire um tempo de qualidade para passar com o nosso Deus, louvando o nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele fez, faz e fará, agradecendo pela bondade, pelo favor, pela misericórdia dEle que nos segue incansavelmente. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o versículo que está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vamos antes fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Anne, Daiane, Resalviano, Resalviano. Bom dia, queridos. Vamos fazer a nossa oração. Um beijo para todos vocês, um beijo para Dona Undina. Mais uma vez eu dar um beijão para ela, Dona Undina. Obrigada por acompanhar a live. Pode ter certeza que a senhora, a sua filha, tão amorosa e preciosa, também são muito importantes para mim, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada pela sua bondade, favor, misericórdia, que nos segue incansavelmente. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar esse dia em suas mãos e agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já cuidou de todas as coisas. Ajude-nos, Pai, a estarmos sempre em sintonia com o Senhor, a abandonarmos o que precisamos abandonar, deixar para trás tudo aquilo que já não cabe mais na nossa vida e para a direção que nós estamos seguindo a nossa vida. Obrigada pelo teu favor, pelo teu amor que nos segue sempre, Pai. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por ser aquele que nunca solta a nossa mão. Nós agradecemos, Pai, porque é uma alegria saber que o Senhor é a nossa companhia constante, que o Senhor nos dá a alegria, a honra da sua presença majestosa e gloriosa. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor abençoa a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Pai, nós oramos para aqueles que nesse momento estão com alguma dor, estão com seus corações dilacerados, Senhor. Pedimos para que haja cicatrização completa, Pai, do alto da cabeça até a ponta dos pés. Pedimos, Pai, para que aqueles que estão vivendo em ambiente, Pai, de muita gritaria, confusão, Senhor, nós pedimos que em nome de Jesus, Pai, que haja calma, que haja união, que haja tempos de paz no coração de cada pessoa, Pai, que está passando por situações assim, em nome de Jesus, Pai, que elas possam viver de forma tranquila, de forma serena, que elas possam viver de forma em paz, em alegria, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Pai, união e paz naqueles lugares onde aos olhos naturais parece impossível, mas sabemos que para o Senhor não há absolutamente nada que seja impossível, não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Nós nos alegramos com essa verdade absoluta. Obrigada, Pai, por estar sempre conosco. Mais uma vez nós agradecemos. Queremos que o Senhor não apenas ouça o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai dos nossos corações. Obrigada, Pai, e nós tomamos posse da sua palavra, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. E agradecemos também, porque todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam ao Senhor. Exaltado, engrandecido, louvado seja sempre o seu santo nome. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai, nós agradecemos o Filho, nós oramos e agradecemos o Espírito Santo. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, querido Joelma, Angélica, Débora. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia, queridos. Conseguimos fazer, estamos fazendo, né? A nossa live sem interrupção. Estamos conseguindo seguir aqui com a internet, com tudo funcionando maravilhosamente bem. Graças a Deus. Foram quase 10 minutos, mas glória a Deus eu consegui entrar e vamos seguir com a nossa live. Porque a gente sabe que nosso Deus não erra endereço, né, queridos? A gente sabe que Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração e algo para nos ensinar. Todos os dias nós podemos aprender alguma coisa. Queridos, de repente, se você parar para pensar, olha, são 7 e pouquinho da manhã, 7h15, e de repente você já aprendeu alguma coisa. Já aprendeu alguma coisa ou até mesmo algumas coisas, né? Porque todas as vezes, em todos os momentos, nós temos a oportunidade de aprender com o nosso Deus. De repente, ontem foi um dia desafiador para você, mas à noite você rasgou seu coração para o Senhor, você agradeceu, porque mesmo passando pelos desafios, Ele sustentou você, Ele te segurou com a destra vitoriosa e você pôde atravessar aquele dia pensando, Senhor, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, como o Senhor pede para ser. Não adianta ficar sobrecarregando a mim mesmo, assim como Jesus disse, para a gente não se preocupar com o amanhã. Não adianta a gente ficar pensando no amanhã, né, depois da manhã, e sofrendo por aquilo ali que talvez nunca nem aconteça. Mas quando a gente se concentra no hoje, a nossa vida muda, queridos. Quando a gente dá o melhor que a gente puder hoje, pensando um dia de cada vez. Foi desafiador, mas eu permaneci firme em Jesus, eu permaneci fiel ao meu Deus, eu não me corrompi, meu amor por Jesus não foi corrompido, eu não fiz coisas que eu não deveria ter dito só porque eu tô chateada porque alguma coisa ainda não aconteceu na minha vida, só porque alguém conquistou algo que eu queria tanto conquistar, então eu vou descontar tudo no meu relacionamento com Deus. Queridos, não é assim. E justamente pode ter certeza que Deus coloca situações práticas ao nosso redor para a gente justamente mostrar na prática aonde que está o nosso coração, como que realmente está o nosso amor, o amor que a gente declara quando está tudo bem, o amor que a gente declara quando está passando ali por algum desafio e quando tem algo ali que fere ali o nosso, como se fosse uma ferida ali nossa, que você vai ver alguém ali conquistando, de repente, uma coisa que você queria muito, alguém que vai fazer alguma coisa que você queria muito fazer, como é que fica? Não é verdade? Aí mesmo que nós mostramos para o Senhor. Senhor, obrigada, eu sei que tem para mim também, e eu agradeço porque o Senhor derramou bênção na vida daquela pessoa. Obrigada, Senhor, e eu sei que tem para mim também. E vamos um dia de cada vez, um passo de cada vez, porque Deus sempre sabe a hora certa de derramar, seja lá o que for, na nossa vida. E a gente sabe, a gente vê, ele aprende da Bíblia, né, queridos, que inveja não vem de Deus, que inveja ela apodrece os ossos. Então que a gente se alegre sempre, como a Bíblia nos ensina, para a gente deve se alegrar sempre, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para cada um de nós em Cristo Jesus. E quando a gente, querido, está passando por algum momento desafiador, como eu falei, de repente você está passando por um momento assim, nesse momento, e ontem você à noite falou, meu Deus do céu, o que foi isso? E eu encontrei forças aqui para te agradecer, Senhor, por esse dia, obrigada. E você enfrentou esse dia, queridos, enfrentou junto com Deus, você estava lá, você permaneceu fiel no nosso Senhor, no nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Pode ter certeza, queridos, que sempre vai ter uma bênção equivalente e multiplicada quando você escolhe permanecer, quando você escolhe ficar junto, permanecer na presença do nosso Deus. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje em Isaías capítulo 29, versículo 13. É um versículo tão poderoso que Jesus citou esse versículo em outros dois momentos. A gente encontra lá em Mateus
no capítulo 15, versículos 8 e 9, Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Jesus citou esse versículo, nós podemos ler nos dois evangelhos de Mateus e Marcos. Isaías, capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Queridos, como é importante a gente ter o nosso relacionamento com Deus, no nosso secreto, na nossa quietude, ler a Bíblia, ver o que está escrito, meditar sobre a palavra. Você pega um versículo desse tão poderoso, Isaías capítulo 29, versículo 13, que é tão poderoso que Jesus usou depois, ele citou e usou para combater os fariseus. A gente vê, como eu falei agora em Mateus e Marcos. É tão poderoso quando a gente para e pensa, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Imagina você fazendo a sua oração, você louvando a Deus, você coloca um louvor, você começa a cantarolar, você começa a louvar a Deus e você faz a sua oração com todo aquele fervor, mas aí você imagina Deus ali com você, como se ele colocasse ali aquela sua oração, aquele seu louvor no mudo, para ver qual é o som que sai do seu coração. Porque é isso que interessa para Deus, que a Bíblia nos ensina que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, se ele está procurando pelos verdadeiros adoradores, não é fácil encontrar, né, queridos? Mas ele procura, ele continua, ele vai analisando ali o nosso coração e a real intenção pela qual nós estamos fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Então imagina você orando, louvando. Agora você imagina Deus ali com você, colocando no mudo a sua voz e vendo o som do seu coração. Sabe, queridos, muitas vezes quando a gente para pensar dessa forma, a gente pode ficar até constrangido, com vergonha. Fala, Senhor, realmente eu estava fazendo tudo naquele momento, menos com o meu coração ali, menos com a minha intenção ali, pura, doce e verdadeira. Eu estava ali louvando o Senhor no automático. Eu estava ali louvando o Senhor somente porque tinha gente perto e eu queria fazer uma performance incrível para impressionar aquelas outras pessoas. Eu não estava fazendo para o Senhor, eu estava fazendo para os outros. Senhor, realmente, ali naquela minha oração, eu estava ali pensando no que acontecia, no que vai acontecer, pensando em qualquer outra coisa, menos em te adorar, menos em desfrutar da sua presença, menos em se deleitar no Senhor, assim como Deus nos ensina. Deleite-se em mim e eu concederei os desejos do seu coração. E ele continua aqui. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ou seja, Deus quer que a gente tenha a verdadeira adoração que é ensinada por Ele. Ele que habita em nós, nosso Deus que habita em nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus conosco. E a Bíblia nos diz que Ele nos ensina todas as coisas. Mas a gente precisa estar disposto a olhar com olhos espirituais, a ouvir com olhos espirituais, a viver e caminhar de forma espiritual, queridos. E não, meus olhos estão vendo isso, que aliás esse livro aqui é maravilhoso, queridos. Firme da Palavra, da Chantel Kula, ele anda sempre comigo, esse livro é uma bênção. Tem várias orações, palavras poderosas. Aí você fala, os meus olhos estão vendo esse livro. E realmente eu abro esse livro, eu faço as orações que aqui estão, declaro os versículos sobre a minha vida e eu também peço para Deus, Senhor, eu quero enxergar além, eu quero enxergar, Senhor, com os olhos que o Senhor está me mostrando, com olhos espirituais. A mesma coisa vale para essa caneta. Meus olhos podem ver de uma coisa, mas Deus pode ver outra. A gente tem aqui também, olha, o devocional dia a dia do Spurgeon, bênção para dia e para noite. Então tá, eu tô vendo aqui, então mas se eu olho e aqui tá, é um livro comum, é uma coisa. Mas se eu abro esse livro, faço uma oração antes
e peço para Deus me guiar, peço para Deus me orientar, me mostrar o que Ele quer falar ao meu coração. Não se torna apenas um livro que eu vou, Deus é assim, eu vou ler, vou aprender, vou entender. Não, Deus vai revelar algo mais profundo. Profundidade essa, e com certeza milhões de pessoas têm esse livro. E ela vai ler também hoje, dia 13, ela vai ler de manhã, ela vai ler à noite, ela vai ler daquela forma, ela vai interpretar daquela forma, só que outra pessoa que está passando por outra situação, que fez a sua oração, Deus vai revelar alguma coisa diferente para o coração dela. Então, o que os meus olhos naturais enxergam é uma coisa, o que os olhos espirituais enxergam é bem diferente. E é essa visão espiritual que a gente tem que buscar todos os dias, esse discernimento que a gente tem que buscar todos os dias, até para entender, meus queridos. Quando a gente está passando por algum desafio, alguma batalha, alguma coisa, que a gente fala, meu Deus do céu, aquela pessoa de repente se transformou, a gente precisa ter esse discernimento para saber o que está por trás disso. A gente precisa ter discernimento para empunhar o escudo da fé, aonde a gente aprende lá em Efésios, na armadura de Deus, está escrito, empunha o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, peraí, você está percebendo espiritualmente as setas inflamadas do maligno vindo na sua direção? Você empunha o escudo da fé e declara a palavra assim como está escrito, empunha o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todas as setas inflamadas do maligno. Só que isso tudo, queridos, vai da forma do tempo que a gente passa com Deus, da forma como a gente escolhe ler a Bíblia, meditar a Bíblia espiritualmente falando, da forma como a gente pede para Deus ensinar e revelar a gente todas as coisas, e Ele vai falar de acordo com aquele momento, querido, que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. Pode ver que vai vir uma palavra certeira. Deus sempre dá um jeito de falar para a gente, eu estou aqui. Eu estou aqui com você, meu filho, minha filha amada. Então, queridos, assim a gente vai vivendo a nossa vida com Deus um dia de cada vez. Mas veja que Ele repara, Ele sabe quando a gente está fazendo as coisas para Ele por pura e simplesmente obrigação, ou porque quer agradar outra pessoa, ou porque quer impressionar outra pessoa, ou quando realmente a gente faz com todo o nosso coração, com o mais íntimo do nosso ser, seja em particular, no secreto, seja em público, seja lá como for. A gente precisa ter essa consciência de que Deus repara, Ele observa a tal ponto dele procurar os verdadeiros adoradores. Então, queridos, que nesse dia abençoado, alegre, feliz, próspero, cheio de boas notícias, esse dia 13 de agosto de 2025, a gente assume as rédeas das coisas que a gente anda fazendo para Deus. Que a gente assuma e fale, Senhor, realmente, eu estava fazendo tudo no modo automático, só para impressionar outras pessoas, só para agradar outras pessoas, só para seja lá o que for, mas eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero ter um relacionamento superficial com o Senhor, um relacionamento falso da minha parte, não da sua, claro. Eu não quero ter esse tipo de relacionamento por obrigação. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, ai que droga, eu tenho que passar tempo com Deus. Queridos, nem vá, nem faça, porque é um desrespeito ao nosso Deus. Vá orar com alegria, vá orar com gratidão, fala, o meu tempo que eu vou conversar, eu vou rasgar meu coração, vou entregar tudo nas mãos daquele que me fez, daquele que fez todas as coisas, daquele que me criou, que me conhece muito mais do que eu mesmo, inclusive, me conheço, aquele que me salvou e me salva, inclusive, todos os dias de mim mesmo. É o meu momento de me conectar com a fonte de todas as coisas. É o momento que eu tenho de louvar e agradecer a Deus pela minha vida, por tudo que Ele sempre fez, porque até aqui me sustentou o Senhor, que grandes coisas o Senhor fez por mim, por nós, por isso estamos alegres. E Ele, no auge da sua soberania, da sua plenitude, Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Isso é tão doce, queridos, tão puro, que a gente fala, meu Deus do céu, como? Como é que pode? Eu, vindo com esse pacote
vindo aqui orar e o Senhor ouve a minha oração. O Senhor se importa. O Senhor quer estar comigo. Cada preocupação que eu tenho, cada ansiedade que eu tenho, importa para o Senhor, a ponta da sua palavra dizer, Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado. Ele cuida de nós, queridos. Então, todas as vezes que você for fazer algo para Deus, queridos, preste atenção no que você está fazendo. Não vá com reclamação, por obrigação, no automático, mas vá com alegria, porque você tem um encontro marcado com o nosso Deus. Vá com alegria, porque Ele quer te ouvir. Vá com alegria, porque Ele está ali vendo não apenas o som que sai dos seus lábios, mas acima de tudo o som que sai do seu coração. Vai com alegria, que você fala, Senhor, eu não quero te honrar apenas com os meus lábios, mas eu quero que o meu coração esteja perto do Senhor. Eu não quero alta performance só para impressionar. Eu quero o nosso relacionamento no secreto, na quietude, especialmente assim, quando não tem ninguém olhando, o nosso relacionamento puro, doce, sendo verdadeiro adorador, respeitando o Senhor, tendo temor ao Senhor, respeitando a sua palavra, cuidando de tudo aquilo que o Senhor já colocou em minhas mãos, porque isso também é louvar a Deus, é você fazer com excelência tudo que está nas suas mãos, ao seu alcance, hoje. Mais uma vez eu vou ler o versículo do dia, queridos, depois tira um tempinho para refletir sobre ele. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. E você pode, no seu tempo de oração, falar, Senhor, eu quero prestar adoração ao Senhor. Que o Senhor me ensine, que o Senhor vai me ensinar. Eu quero essa verdadeira, pura, porque seu amor, meu Deus maravilhoso, vale mais do que a vida. Eu quero ouvir do Senhor, eu quero que o Senhor me ensine todas as coisas. Quando eu olhar alguma coisa, eu quero olhar e quero que o Senhor revele a mim com olhos espirituais e não olhos carnais e nem olhos naturais. Eu quero enxergar as coisas além. Quero enxergar da maneira que o Senhor enxerga. Me ajude. E pode ter certeza que não há uma única razão para que Ele não mostre, para que Ele não ensine o seu coração, para que Ele não transforme o seu coração, para que Ele não te mostre o que precise ajustar. Porque sempre temos alguma coisa em nós que precisamos ajustar. E que a gente sempre, quando a gente for prestar adoração ao nosso Deus, que a gente preste com todo o nosso coração, imaginando que estamos falando palavras, mas Deus está vendo aqui o nosso coração. Ele quer que o nosso coração esteja perto dele. Ele não quer que a gente esteja ali louvando, adorando a Ele, nosso coração em qualquer outro lugar, menos ali, presente, cheio de amor por Ele, cheio de gratidão por Ele. Tá bom? Meus amados, queridos, preciosos, que bom. Conseguimos finalizar nossa live sem grandes problemas com relação a essa internet, né, queridos? Louvado, exaltado e agradecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Conseguimos fazer mais um dia de Jesus Nosso de Cada Dia. São 3 anos e meio que a gente faz o nosso Jesus Nosso de Cada Dia, com muita alegria. E hoje nós conseguimos concluir mais um dia com a internet contra. Assim mesmo nós conseguimos fazer o nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo para todos vocês, queridos. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Um beijo no coração de vocês e que toda a adoração de vocês esteja sempre saindo do seu coração para o coração de Deus, em nome de Jesus. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, queridos, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. MC Gilpala, Ana, Angélica. Amém, amém, minha querida, obrigada, em nome de Jesus. Rosângela, Gracilene, Ed, obrigada, Ana. Joelma, Anne, Railson, Lucicleide,
Isabelle, Hailey, Paulo, Thaís, Gabriel, Crazy Beer, Alisson, Lucy, Juliane, Eri, Giovanni, Camila, Cristina, Renato, Érica, Davidson, Débora, Rogério, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Priscilinha, Diogo, Ari, Arro Saraiva, amém, Ana, obrigada, minha querida André, Nicole, Trane. Um beijo, queridos, obrigada a todos vocês e nos vemos amanhã, em nome de Jesus.